Olá, boa noite. Uniblogs começa agora ao vivo para todo o Brasil nessa semana especial Serviço. Hoje ajudando você a encontrar uma babá para o seu filho, encontrar alguém de confiança. E olha, não tem jeito. As mulheres invadiram mesmo o mercado de trabalho e chegaram para ficar. Por isso é cada vez mais comum procurar ajuda na hora de cuidar das crianças e também da casa. Duas consultoras de assuntos domésticos visitaram uma casa para conferir de pertinho a rotina de duas meninas e a babá. Eu trabalho 12 horas por dia no mercado financeiro e tenho muito pouco tempo para ficar em casa. A mamãe tá trabalhando, né? É. E vocês estão com quem? A gente tá com a Lu. A Lu quem é? É nossa babá. Ela tá onde? Ela tá na cozinha. E vocês estavam fazendo o que agora? A gente tá vendo TV. Aonde? Lá no nosso quarto. Posso conhecer? Aham. Vamos lá. Crianças, televisão e guloseimas. Se a gente bobear, eles passam o dia assim. A gente deve incentivar uma brincadeira ao ar livre, com bola, bicicleta, patins, jogos interativos, amigos em casa. E por falar em guloseimas, eu vou conhecer a Lu na cozinha. O que eu vejo nesse quarto é uma mesa de estudo debaixo da janela. O negócio é evitar essa situação. Agora, caso não dê, o ideal é colocar uma rede ou uma grade de proteção. E aí, Lu, como é que é o dia a dia das meninas? Elas costumam assaltar a geladeira, ou vir na cozinha fora de hora, pegar coisa para comer? Sim, sempre, uma mais que a outra. Você precisa estar atenta a isso. Por exemplo, refeições sempre na hora certa. Você incentivar alimentos mais saudáveis e nutritivos. E, por exemplo, onde ficam as guloseimas? Olha só, elas estão numa altura de fácil acesso para elas, tá? Então a gente vai procurar passar isso para um lugar mais alto. Assim, elas não vêm toda hora e não ficam com vontade. Lembrando, criança na cozinha só com supervisão, né, Cris? É isso. Copos de plástico é sempre melhor que de vidro. Garfos e facas sempre longe do alcance das crianças. E panela no fogão sempre com cabo para fora. Prevenir acidentes é fundamental, né, Mônica? Mas a gente sabe que os acidentes acabam acontecendo. É verdade. O importante é ter uma caixa de medicamentos com tudo que uma criança possa precisar e longe do alcance dela. Adorei a dica das meninas, especialmente a parte delas não ficarem muito tempo com a televisão, porque realmente é muito melhor a criança estar ao ar livre, tomar cuidado com a alimentação, ter uma vida mais saudável. Então achei fantástico as meninas terem vindo aqui em casa hoje, muito bom. Bom, e para descobrir qual a babá ideal para os seus filhos, eu vou conversar agora com a Ângela Clara Correia. Ela é psicóloga e diretora da Escola para Babás Uniri. Além disso, a nossa blogueira convidada de hoje é uma estreante aqui no Uniblogs, Alessandra Zitschlag, mais conhecida como Lelê, do blog Te Dou um Dado do portal R7. Obrigada, meninas. Bem-vindas. Falei certo seu nome? Certíssimo. Vou chamar de Lelê para não errar de jeito nenhum. Bacana a presença da Lelê aqui hoje. Vamos começar conversando sobre isso que a gente viu na reportagem. Sim. O papel da babá. As consultoras dando várias dicas para a babá do que ela deveria fazer ou não fazer. Quem que determina o papel da babá? É a família que contratou ou tem uma regra geral? A grande questão quando se seleciona uma babá é que a gente quer a babá que tenha todas as qualidades numa pessoa só. Então, não existe uma perfeição de babá. Então, essa mãe tem que moldar mesmo. Até porque essa mãe tem gostos, tem alguma cultura diferente. Ela tem que dizer para essa babá o que ela espera do trabalho dela. Uhum. Uma questão importante, a babá tem que saber que ela é educadora. Há muito tempo... Ela é educadora, ela é babá. educadora. Até porque tudo que ela faz, se ela prende o cabelo de uma forma, a criança vai querer prender da mesma forma. Se ela falar errado, a criança vai falar errado. A Lê está concordando, é verdade. Se ela conversar, né, falar de boca aberta, a criança não vai assimilar também
a educação, né? Então, ela é modelo por natureza, ela é exemplo, então, ela, queira ou não, ela é educadora. Mudou muito o papel. Antigamente, as babás, a mãe ficava em casa com a babá, então a babá só auxiliava. Hoje não, a babá fica em casa o tempo todo, a babá geralmente dorme no emprego, está 24 horas por dia. Ainda mais se a criança é menor, né? Se é bebê, às justamente. vezes Mas babá, em via de regra, a maioria dorme no emprego. Agora, a criança é esponja, absorve tudo que vê, né? Você faz uma coisa, a criança repete. Você tem filho, Lelê? Tenho E aí, uma como filha. que é? Como que é a relação? Tem babá, não tem? Percebe mudança de comportamento na criança porque é um costume da babá fazer de um jeito ou de outro? Eu amamentei até os 6 meses, assim. Então, até os 6 meses eu ficava em casa, eu trabalhava em casa e tal. E aí, eu comecei a trabalhar fora de novo, depois, quando a Kiara já tinha 6 meses. E aí, eu precisei de uma babá. Então, a pessoa que trabalhava na minha casa começou a ser a babá da minha filha, assim. E aí, eu contratei uma outra pessoa para trabalhar, para limpar a casa. Para limpar, para cozinhar e tal. Só que a Kiara não gostava dessa pessoa. E era incrível, assim, a babá, né, no caso. Essa babá chegava, ela virava o rosto. Assim. Ela não queria contato. Quer dizer, isso e é quando importante, chegava né? a faxineira, ela sorria e fazia festa e tal. Então, a gente entendeu que ela tem muito queria a ver com a própria mãe pessoa. também. A gente trocou. Então, e é um pouco isso também, a criança dá sinais, né? Que se tá tudo bem com aquele relacionamento, se não tá. Isso é um ponto importante Mas ela para olhar, percebe né? muito a mãe. Quando a mãe, o teu tratamento com a nova babá, às vezes, é excluir. Se a criança percebe que você exclui, ela vai na tua onda, ela exclui também. Então, se você atribui mais confiança para a faxineira, claro, você tem mais ligação com ela, ela vai querer, se minha mãe gosta dela, eu vou gostar mais dela também. A criança funciona muito no sentimento, no caminho da mãe Agora, mesmo. eu acho que tem uma relação muito delicada, né? A gente, infelizmente, ainda vê na televisão, inclusive está até aí na reportagem, vamos aproveitar esse ponto. A gente vê casos de violência contra crianças, né, estampados nos jornais, nos noticiários. E para diminuir o risco de agressões dentro de casa, que é uma preocupação muito grande, os pais têm que prestar atenção em alguns sinais, inclusive passados pelo próprio filho. O perigo que entra em casa nas mãos de quem deveria cuidar. É uma confiança vigiada. Não existe confiança 100%. Em Goiânia, uma babá de confiança da família levou uma menina de 8 anos para ser aliciada por este médico acusado de pedofilia. Outras crianças entre 7 e 12 anos também foram vítimas de Antônio Claré. No Rio de Janeiro, as câmeras registraram as agressões contra esse menino de 3 anos, que tem deficiência na fala e na coordenação motora. O medo de enfrentar situações parecidas fez essa advogada mudar o escritório para casa, depois da maternidade. Existe um maltrato psicológico que esse vai sendo feito a conta-gotas e que traz efeitos para a formação da psique da pessoa para o resto da vida. Passou 10 meses dividindo o tempo entre prazos, petições e Hannah, um bebê que agradece cada minuto de atenção da mãe. Um beijo gostoso. Quando decidiu contratar uma babá, ela pesquisou várias empresas. Esta é a especialidade da psicóloga Ângela, que há 14 anos montou uma escola que prepara babás. Ela dá dicas de como os pais devem agir para diminuir os riscos. Checar referência, checar endereço, checar histórico familiar, que ela consiga perceber o perfil dessa profissional. Que ela consiga, por exemplo, fazer dinâmicas, que a gente consiga fazer uma leitura dessa babá, se ela tem um bom humor, se ela tem uma estabilidade emocional. Mesmo tomando todos os cuidados na hora de escolher a babá, os especialistas alertam. Os pais precisam estar atentos, chegar em casa fora de hora, checar se a rotina da criança está sendo cumprida e, o mais importante, observar sempre o comportamento. Uma criança tranquila e feliz é o maior atestado de que está tudo bem. Como é que foi o seu dia hoje? Foi tudo bem. Mas a mamãe bate. Cuidar, brincar. O melhor, segundo os especialistas, é dividir tarefas sem confundir os papéis. Apesar da boa convivência e do carinho pela babá, de algumas preferências, as crianças não abrem mão. Quem é boazinha? Mamãe.
É isso aí. A nossa convidada que está aqui com a gente hoje no estúdio justamente apareceu na reportagem, ela que forma babás aqui em São Paulo, né? Dá um curso de formação para babás. Quais são os pontos principais que a babá estuda para ter? Porque não é simplesmente chegar e pegar a criança no colo e ninar a criança. Tem que dar banho, tem que alimentar, tem tudo isso, né? E nem sempre todo mundo sabe fazer essas tarefas, né? É verdade, um curso vai dar muito mais segurança para a babá, porque ela vai ter aula com profissionais da área. Então, o nosso curso na Unire, nós temos uma nutricionista que vai passar toda essa parte de combinação de alimentos, essas guloseimas fora de hora que não podem ser dadas, de acordo com a idade, que tipo de alimentação. Focamos muito na higiene do alimento, na higiene da criança e na higiene pessoal, que é imprescindível que uma babá tenha uma boa higiene, ela tem a ver com a saúde mesmo. Tem uma psicóloga que vai falar do desenvolvimento emocional, que a gente fala desde 0 até 6, 7 anos de idade. Que tipos de brincadeira que é adequado para aquela idade. A gente fala muito dessa questão da agressão, que você falou da violência doméstica. Isso infelizmente ainda acontece, é um problema. Muita gente até coloca câmera de segurança ou tenta descobrir se o filho está passando por algum tipo de abuso, né? Acho que esse é o maior medo dos pais, colocar alguém dentro de casa que você não conhece. É o lobo mau mesmo, assim. A grande preocupação da mãe com a babá e a nossa, enquanto ministramos os cursos, também é colocar que ela se conscientize que o papel principal dela é proteger essa criança. Então, às vezes, uma babá tem que ter uma boa índole, tem que ter um bom humor, tem que ter uma boa afetividade, tem que ter responsabilidade, mas ela tem que ter em si essa maternagem que a gente fala, ela tem que zelar pela integridade física, psicológica dessa criança. Se ela tiver isso, é um bom começo. Claro. Depois vai aprendendo. Agora, o trabalho dos pais também nunca termina na relação com a babá, né? Porque parece que você ensina para a babá qual a comida da criança, qual o horário do banho, de dormir ou de levar para a escola, tudo bem. Ter filho acompanhar o dia todo. Então, por mais que você consiga uma babá super boa, excelente, com curso, enfim, excelentes referências, mas nenhum ser humano tem 100% de garantia. As pessoas enlouquecem, né? As pessoas se irritam e, às vezes, ela não consegue controlar isso. Então, precisa ter um acompanhamento, aquilo que você falou de perceber o que a criança, os sinais que essa criança vai trazendo, o grau de afetividade que ela tem com essa babá. Enfim, sintomas que ela não tinha e que passa a ter, por exemplo, uma criança que não fazia xixi na cama, passou a fazer. É um sinal. É um sinal. Ela nunca fez isso. Fez, então vamos pesquisar o que tem, por que está acontecendo isso. É dia a dia cuidar mesmo. E a gente tem uma enfermeira também no curso que dá aula de primeiros socorros. Isso é importante. Né? Uma babá, a gente até brinca no curso, uma babá nunca pode ser mole, né? Ela tem que ser esperta, ágil, proativa, ela tem que perceber que a movimentação da criança, porque qualquer passo em falso, a criança pode ter um acidente, cair numa piscina, enfim. Então ela tem que aprender a fazer a prevenção de acidentes mesmo, isso a gente orienta, onde ela tem que aprender a ver perigo. E se ela enxergou o perigo, eliminar esse perigo. A gente está conversando com a Ângela Clara Corrêa, que é psicóloga e forma babás aqui no NBlogs, falando de como encontrar uma babá para o seu filho. E também está com a gente aqui a Lelê, do Te Dou um Dado, blogueira convidada de hoje, estreando no NBlogs. Então, eu vou pedir para a Lelê mostrar o destaque. O que tem hoje no Te Dou um Dado? Então... Ou o que é o Te Dou um Dado? Vamos explicar para o pessoal que não conhece o blog, né? Na verdade, a gente ainda está repercutindo o fim do Big Brother e tal, e a gente fala muito sobre isso, sobre os reality shows. Semana que vem já vai começar Ídolos, então a gente já vai começar a trabalhar Ídolos também, porque tem o Te Dou um Dado, que é um blog de humor, onde a gente fala sobre celebridades brasileiras ou subcelebridades e televisão. Certo. E a gente tem também o Tricô, que eu faço com a Clara, a Verbook, porque eu Te Dou um Dado sou eu, a Polly e o Didi. E São o Tricô, 3 pessoas. Sim, o Tricô sou eu e a Clara, e que estava dentro do Te Dou um Dado. Agora a gente já vai começar um blog novo. Tudo na linha de humor. Tudo sempre humor. Sempre com uma ironia inteligente, né? Tem bastante isso. Às vezes nem tão inteligente assim. Mas que é bacana de ler, né? Eu me divirto, eu sempre já lia antes, há mais tempo, estava falando para a Lelê aqui, é bem bacana. Então, sempre tem destaques legais, assim, que dá para acompanhar no blog. Você fica ligado, entra no portal R7, na seção de blogs, tem o Te Dou um Dado, da Lelê, da Polly, do Didi, e logo em breve aí o Tricô dos Brothers. Vai ser o Tricô das Minas agora. Tricô das Minas, porque acabou que vai estrear com a Clara Verbook e com a Lelê. Então, você fique ligado, pode acompanhar tudo pelo portal R7. Voltando a falar um pouquinho do caso das babás, de como contratar, como ter segurança, vamos ver agora alguns cuidados básicos, justamente na hora de escolher a sua babá. Na hora de escolher a babá ideal, o primeiro passo é observar se ela gosta de crianças. Verifique o asseio corporal e a linguagem. Pesquise a escolaridade e o histórico familiar.
Avalie o conhecimento da candidata em situações do dia a dia para saber se está preparada para emergências do lar. Questione a babá sobre a relação com crianças que já cuidou e certifique o comportamento e os tipos de atividades realizadas por ela. Depois que você contratou a babá, qual que é a principal reclamação que você observa dos pais e depois das profissionais que trabalham nas casas? Os pais se queixam muito da falta de higiene da babá. Descuido com asseio. Sim, com a falta, a má postura, porque ela trabalha na residência, então às vezes ela esquece que ela trabalha numa residência, que é local de trabalho, ela pensa que a casa é dela, né? Deita no sofá, aquelas coisas que não faz a unha na hora que não deve, então usa o telefone como se fosse da casa dela, então postura profissional. E uma outra coisa que eu ouvi muita queixa é a falta de repertório de brincadeiras. Então a babá, ela sabe que tem que brincar, mas, por exemplo, ela não sabe contar uma história para aquela faixa etária, por exemplo. Sim. Então ela conta história, mas ela não sabe com que finalidade que ela está contando. Ela faz algumas brincadeiras que às vezes força o ritmo da criança, então aquela brincadeira não é adequada. Então conseguir fazer uma brincadeira, primeiro, tem um repertório de brincadeira, né? Muitos pais se queixam assim, tem tanto brinquedo, tantos jogos na minha casa e ela não pega aquele jogo, lê a regra e joga com meu filho. Então as babás parece que têm um certo receio também de se aprofundar nisso. Por parte dos empregadores. Por parte das babás, a grande queixa é a falta de registro em carteira, tem mais a ver com os direitos trabalhistas. Sim. Né? Se o empregador cumpre com os direitos, com o seu salário, né? O salário que seja de acordo com o que ela faz, geralmente ela executa um bom trabalho. Mas a maior queixa deles é essa. Qual que é um piso salarial de uma babá? Porque parece que o serviço pode ser muito caro, né? Ai, tô procurando um tempão, mas fulana cobra tanto, ciclana cobra o dobro, para dormir é um preço. Qual que é a faixa de preço? Tem uma variação muito grande. Então, vamos falar assim, por lei, ela não pode ganhar menos que o salário mínimo. Claro. Por lei também, ela tem direito a uma folga semanal remunerada, preferencialmente aos domingos. Isso está escrito na lei. Ela tem algumas... É importante que o empregador conheça esses direitos, porque às vezes ele acha, por exemplo, que ela não tem direito a feriado, ela tem direito a feriado. Às vezes a babá acha que tem direito a hora extra, ela não tem direito a hora extra. Agora, por exemplo, se a babá dorme na casa, a criança é pequena, aí tem um feriado, os pais querem aproveitar o feriado e querem a babá do lado deles. Como que fica essa situação? É acordado, em contrato, ou isso é verbal, dá uma folga depois? A maioria faz um acordo verbal mesmo, ou compensa essa hora, ou paga além disso. Por lei, ela pode pagar mais, como se fosse hora extra mesmo. É bom procurar um contador que explique direitinho para que ela siga realmente a lei, para que essa babá... E é importante que registre a carteira, porque quando você registra a carteira dessa babá, ela está muito mais compromissada com você. Então, muita gente se queixa, empregadora, minha babá foi embora, me largou, me deixou na mão. E não é bem assim. Então, acho que é bom, importante ver por que ela está fazendo isso. Antes da gente sair para o break, você falou que não pode ser menos que um salário mínimo, mas uma média de São Paulo, por exemplo, em carteira? De São Paulo, faixa de mercado, existem as que dormem. Isso vai variar, se ela tiver uma boa experiência, se ela tiver tempo de serviço, a média hoje é R$ 1.500 quando dorme. Com 4 folgas remuneradas uma folga de direito semanal, por mês. Isso a lei dá um dia de folga. Essa lei é muito antiga, então assim, existe a lei, mas na prática não funciona assim. Dificilmente uma babá quer trabalhar com uma folga por semana. Claro. Geralmente ela sai sábado, depois do almoço, na hora do almoço. Alguns pais até negociam isso para que essa babá não saia rápido do emprego. Faixa para dormir em torno de R$ 1.500, um pouco mais, um pouco menos. Para não dormir na faixa de R$ 1.000, um pouco mais, um pouco menos. Quer dizer, aí vai depender da experiência da babá, da disponibilidade, né, do tempo que ela tem. E do poder de negociação também, né? De você conversar com a sua babá e a babá conversar com o empregador e tentar entrar num acordo que seja interessante para as duas partes. Hoje falando de como encontrar uma babá ideal para o seu filho, como escolher a babá. A gente conversa com a Ângela Clara Corrêa, que é psicóloga, e com a Lelê do Te Dou um Dado, blogueira convidada de hoje. Lelê tem filha, tem babá. Qual que é o perfil da sua babá? Você escolheu pensando na sua filha ou pensando no que você queria para sua filha? Fazendo a sem vergonhice da minha filha, porque ela adora enrolar uma babá. Assim, ela enrola muito. Eu tinha uma babá antes dessa que está em casa, que era muito molenga, assim, e a minha filha montava em cima dela, era incrível, sempre
tô com dor de barriga, não quero fazer isso, não posso fazer lição porque eu tô com dor de cabeça, e não sei o que. Eu chegava em casa, não tinha feito nada o dia inteiro. E a babá, coitadinha, ela tá dodói. Tipo, não tá, sabe? É safadeza. Kiara é sem vergonha, né, Kiara? Beijo da mamãe. Então quer dizer que tem que ser linha dura lá na casa da Lelê, a babá tem que ser linha dura pra Tem que ser mais linha dura, Quer dizer, o pai e a mãe tem que saber o que quer da babá e conhece bem o filho e sabe o que o filho está precisando, né? É importante isso, né? Na hora que vai selecionar, é como fazer uma compra. Você quer um televisor, você já sabe que tamanho que é, às vezes qual é a marca. Você só vai selecionar uma boa babá se você souber o que você está procurando. Então, faz uma anotação. Minha filha é manipuladora, minha é sedutora. Então, eu preciso de uma babá que não ceda dessas seduções, que ela tenha, saiba colocar limites, mas de que maneira que ela vai colocar limites? Que ela tenha uma leveza para colocar isso. E a babá é uma parceira da mãe. Então, colocar muito claro nessa entrevista, ver o que quer, seleciona, faz perguntas para essa babá, por exemplo, se minha filha falar que está dodói, o que você vai fazer? Que tipo de atitude que você faz? É importante testar o conhecimento da babá. Eu tenho um bebezinho, ele tem 6 meses, como é que você troca a fralda do bebê? Conta para mim como que você faz. À medida que ela vai contando, você já sabe se ela tem habilidade, tem conhecimento para aquilo. Se ela falar sei sim, não é resposta. Sei sim, como que você faz? Se ela tiver com febre, qual é a providência que você vai tomar? Já é importante, por exemplo, se ela fala, vou dar remédio. Não, mas como é que você vai dar remédio? Tem que falar comigo primeiro. Então, tem que comunicar ao pai. A mãe tem que fazer uma boa entrevista e uma boa orientação. E o linguajar? O linguajar, o jeito de falar te caracteriza, né? Então, você sabe se a pessoa, o nível cultural da pessoa, se ela é despojada, se ela é mais séria, se ela é mais clássica, se ela é mais retraída. Ela vai ter, enfim, formas de falar, regionalismos, enfim. Então, se a mãe não quer, ela que peça para que essa babá se controle. Não é o mais importante. O regionalismo talvez seja o menos importante, porque ela nasceu em algum lugar que aquele tipo uma babá de falar. tem que falar certinho. Né? Claro que por conta da profissão mesmo, nem sempre você tem, até pelo ensino que é tão ruim, né? Você não vai ter uma pessoa que fale tão bem. Mas você vai corrigindo, olha, você falou assim, não é assim que fala desse jeito. Você também vai educar essa babá muitas vezes. Por isso que a relação é totalmente de parceria, né? A babá tem que saber que ela não está ali só para pagiar a criança, ela precisa ter uma relação direta com a mãe ou com o pai, ou se dirigir aos dois, né? Conversar com os dois. Ela não é autoridade ali, a autoridade são os pais, ela só intermedia isso. Tanto que ela tem que respeitar a cultura dos pais, os valores dos pais. Por exemplo, uma religião, se ela tem uma religião que não é compatível, não isso bate é uma com coisa dos empregadores. Cada um pode ter a sua religião, mas respeite. A manifestação religiosa de cada um, isso. né? Então, tem um perfil certo para cada família, sim. Uma mais moderna, como você falou, às vezes já tivemos babá que trabalhou em residência que os empregadores andavam nus na casa, por exemplo. Era totalmente naturista. Babá naturista também existe, então é isso? Bem com Era isso. o Jude Law, né? E aí acabou casando com a babá, foi embora e então, existe o abandonou a mãe. perfil, sim. Então, o que eu quero... quem eu quero, quem que eu estou procurando. E diante disso, você vai eliminando na entrevista. Mas tem que ter um bom português, tem que ter uma boa saúde, tem que ter bom humor, boa afetividade, boa índole, honestidade, imensa lista. É uma lista. Priorize o que for melhor. Priorize o que para você, para sua personalidade, para o que você precisa, né? Para sua casa, para a educação do seu filho. O restante ensine, providencie, faça o curso, enfim. Bacana. Tem várias formas de trabalhar essa babá. O curso ajuda a profissionalizar. Existem cursos no Brasil inteiro, aqui em São Paulo, um deles que é dado pela Ângela, que é diretora da Uniri. O Uniblogs, infelizmente, acabou, gente. O tempo terminou. Eu vou agradecer a participação da psicóloga Ângela, que esteve com a gente aqui. Obrigada pelas dicas. E da blogueira convidada, Alessandra Zitschlag. Olha, só aprendi. Já saiu falando alemão. Dutidon dada, eu não sei falar alemão, mas o nome dela eu não vou esquecer mais. A gente vai se ver amanhã, e amanhã tem um último dia da semana serviço que é bacana, que é uma ajuda com as tarefas domésticas, né? Tem muita roupa para passar, louça para lavar, casa para limpar. Mande as suas perguntas para o nosso e-mail que está na tela ou via Twitter. A gente se vê amanhã. Obrigada, tchau.